Olá, cursistas. Me chamo Heitor. Esse é meu sinal visual. Eu sou professor de Libras dessa disciplina e a intenção de fazer esse vídeo é nós mantermos um primeiro contato, né? Seguiremos esse contato desse modo e também do modo como nós tivemos até esse momento, até o final do curso, mas eu espero que seja bem produtivo. Bom, inicialmente, o meu diálogo com vocês é voltar um pouco às questões teóricas que conversamos desde o início. A minha intenção nessa disciplina é fazer com que vocês percebam quem é o sujeito surdo dentro de uma sala de aula, quais são as condições que lhes competem, né? E como trabalhar com ele. Além disso, nós também temos que entender quem é o sujeito que acompanha esse sujeito surdo, que é o intérprete, no caso, às vezes, dependendo da condição da surdez, um guia intérprete, né? E nós vamos ver quais são as outras condições de surdez. E quem é o surdo? Surdo é aquele que nasce com a condição da surdez, ou ainda ele adquire no momento em que nasceu ou após o nascimento, naquele período em que ele não mantém um resquício, uma memória auditiva. Ou seja, ele pode ter até nascido ouvinte, mas por alguma condição de saúde ele perdeu a audição, né? Pode ser gradual ou de forma mais grave, mas ele não vai manter uma memória auditiva, ele não vai ter esse resquício de ter ouvido em algum momento. Ou se ele ouviu, ele não compreendeu, não assimilou isso. O que significa isso? A sua subjetividade, a sua forma de ver o mundo, ela vai ser condicionada a ao sentido que ele nunca teve, né? Que ele nunca teve contato ou que ele teve contato e ainda não teve a capacidade de utilizá-lo de forma efetiva. Seguindo esse pensamento, deficiente auditivo é todo aquele que perde a audição de forma parcial ou total dos dois lados, né? Tanto de um ouvido quanto do outro ou dos dois, e ele perde depois de já ter uma memória auditiva, ou seja, ele nasce ouvinte, as suas condições de subjetividade e cultura é compreendido enquanto sujeito ouvinte, mas ele não mantém ele mantém uma memória auditiva e não tem uma subjetividade formada por meio dessa condição desde da sua infância, né? Ah, mas se o surdo com 4 anos perdeu a audição e ele tem uma memória auditiva, ele é considerado um sujeito deficiente, né? Isso alguns teóricos vão defender. Outros vão entender que surdo é surdo e que deficiente auditivo é apenas uma nomenclatura médica. E tá tudo bem, né? São perspectivas teóricas distintas. A língua brasileira de sinais, ela é falada somente no Brasil. Ela não é universal e cada país tem a sua. Nós temos uma língua de sinal que ela é artificial, ela é formada para ser comunicada em congressos, mas todas as línguas de sinais, elas são naturais, elas são motivadas, né, por meio da interação e são vivas como qualquer outra língua. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos a língua de sinais americana. Na França, nós temos a língua de sinais francesa. E a raiz de evolução, de construção da Libras, não obedece à língua oral. Ou seja, ela não vem da língua do latim, por exemplo. Ela vai vir da língua de sinais francesa, que é um país que fala uma língua latina, mas que nada tem o contato da língua de sinais com a língua oral. É claro que nós temos essa influência constante da Libras para a língua portuguesa e da língua portuguesa para Libras, só que em todo o país nós temos essa relação da língua oral para a língua de sinais, mas essa relação é dentro do próprio país. A gramática da língua de sinais, ela não obedece à gramática da língua portuguesa, ela é particular dessa língua. E aqui nós não tínhamos um modo estruturado na época que caracterizasse a Libras como uma língua. Então foi necessário que um surdo daqui fosse à França e trouxesse o jeito de estruturar a gramática, uma frase da França para o Brasil, para justamente perpetuar essa forma de conhecimento, essa língua, estruturar e permitir que outras pessoas falem de modo mais uniforme.
A partir dessa percepção, né, nós temos a língua de sinais brasileira, tendo como raiz a língua de sinais francesa. Contudo, esse contato ele foi somente inicial. Hoje, com o estreitamento das fronteiras pelo globalismo, as fronteiras econômicas, o Brasil está bem mais próximo dos Estados Unidos em relação às línguas de sinais do que em relação à França. Por exemplo, nós temos tanto contato com os Estados Unidos, por conta da Universidade de Gallaudet, lá, que é uma universidade só de surdos, que quando uma pessoa fluente no Brasil em línguas de sinais observa uma pessoa sinalizante nos Estados Unidos, ela consegue compreender um pouco da mensagem da comunicação, justamente por conta dessa interação. Bom, e quem é esse sujeito que acompanha o surdo? Inicialmente nós temos o intérprete, né, que vai fazer a interpretação dessa comunicação entre os indivíduos de condições diferentes, o surdo e o ouvinte, e ele não vai interpretar só a língua, ele também vai interpretar a cultura em algum momento, quando for necessário, né? E é por isso que o professor de língua portuguesa, ele precisa ter esse contato constante com o intérprete e compreender se ele, buscar compreender se ele está tendo um aproveitamento naquela disciplina do conteúdo que está sendo ensinado. O professor precisa se preocupar com o intérprete enquanto um sujeito que está ali para apoiá-lo, não entender que ele é o professor daquele aluno, tá? O intérprete é apenas um sujeito que vai auxiliar na interação no processo comunicativo, mas o papel de atribuição do professor ainda está em ensinar, certo? Inicialmente é esse o nosso contato e faremos mais vídeos e eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!